Irmãos, graças e paz a todos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por este momento especial. Nós estamos chegando ao final de mais um ano que, pela graça do nosso Deus, Ele nos concedeu a oportunidade de caminharmos debaixo da tua graça, debaixo da sua graça, do seu cuidado, do seu amor, e nós estamos aqui neste momento de culto para juntos engrandecermos ao nosso Deus, exaltarmos ao Senhor em gratidão por todas as tuas bênçãos pelas nossas vidas. E é bom estarmos aqui neste momento para juntos passarmos, essa virada de ano na presença do nosso Deus como igreja, como povo do Senhor. Nós louvamos a Deus por este momento, as igrejas aqui reunidas, as igrejas presbiterianas de Araguaína, juntamente com os irmãos que puderam estar aqui. Nós sabemos que muitos estão viajando, outros estão com suas famílias, mas nós também sabemos que esses irmãos correram, caminharam, perseveraram, e Deus está conduzindo a vida de cada um deles. Meus irmãos, quando nós conduzimos as nossas vidas e olhamos para trás a respeito de tudo aquilo que nós passamos, vivemos, chegamos ao final de um ano, como este ano que nós estamos chegando ao final dele, muitas vezes nós olhamos para nós, nos direcionamos a Deus e falamos diante da presença do Senhor que nós precisamos de renovação das nossas forças. Muitas vezes nós estamos cansados por várias razões. Às vezes nós estamos necessitados de uma renovação da nossa força espiritual, que é a mais importante, renovação mental, emocional, física, em todos os sentidos da nossa vida. E é interessante que nós muitas vezes nos sentimos assim, porque isso é comum na nossa vida humana. Nós somos seres humanos, temos as nossas limitações. Os discípulos de Jesus várias vezes estavam cansados, fracos, e Jesus dizia a eles uma palavra: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Sejam corajosos, se animem, caminhem, continuem fazendo a obra que eu manifestei e que eu dei a vocês. O apóstolo Paulo, ele fala que em dado momento na sua vida, ele chegou a desesperar da própria vida. Diante do fogo da provação, pela pregação do evangelho, ele chega a momentos na sua vida que ele se desespera. Então não há nenhum problema o reconhecermos que nós necessitamos de uma renovação das nossas forças. O problema está em não recorrermos ao local correto. O problema está em acharmos que nós conseguiremos renovar as nossas forças, ter dias melhores, conseguir alcançar aquilo que nós temos como perspectiva diante de nós, agindo com a nossa própria mente, com a nossa força humana. E nós temos que pensar a respeito disso. Há um profeta na Bíblia, o profeta Jeremias, que ele chega a este momento na vida dele. Um momento extremo, onde ele estava afligido na sua alma, ele estava totalmente cansado de ver a situação da nação que estava em pecado, e também daqueles que não temiam a Deus e às vezes viviam uma vida branda. E ele faz um questionamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 12, e toda vez que eu me sinto exausto, esses momentos extenuantes, eu volto a esse texto e releio, e procuro compreender essas palavras. Jeremias, capítulo de número 12, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5, a palavra do Senhor diz assim: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no meu pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitam raízes, crescem, dão frutos,
tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E veja a resposta de Deus para Jeremias: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão? Meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por este momento, ó Deus, reunidos aqui como igreja do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. O Senhor, ó Deus, sonda a nossa mente e o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, do mais profundo da nossa alma. E o Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, sabe das lutas que nós enfrentamos agora, e daquelas, ó Deus, que nem nós conhecemos, e estão adiante de nós. O Senhor conhece cada uma delas. E nós, ó Deus, diante da Tua presença, pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesta hora através da Tua palavra, para que venhamos compreender como igreja, a maneira, ó Deus, como devemos buscar na presença do Senhor o revigoramento da nossa vida. Como devemos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença, para sermos fortalecidos, segundo a força do Seu poder que opera em nós, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Teu Santo Espírito conduza este momento e fale ao nosso coração. Pedimos isso, ó Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, os israelitas em Judá, eles estavam seguindo os ditames dos seus próprios corações. Jeremias fala a respeito disso, que as pessoas não temiam a Deus, elas estavam vivendo ao seu bel prazer, e ele passa a questionar a Deus a respeito do porquê a nação estava vivendo dessa maneira. E alguns até diziam com seus lábios que eles tinham a Deus. Então ele diz, olha, tente nos lábios, mas longe do coração. É aquela realidade que muitas vezes nós observamos de muitas pessoas que falam de Deus, pronunciam a respeito de Deus várias coisas, mas na sua vida, tudo está muito claro que o seu coração está longe de Deus. O profeta Jeremias, ele foi um profeta de Deus num momento muito difícil da história. Não diferente do nosso. Nós sabemos que nós também vivemos dias que são terríveis. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam tão pecaminosos, os homens caminhariam na maldade de maneira tão galopante, que os últimos dias seriam terríveis. O pecado na vida da nação, do povo de Deus no passado, neste momento de Jeremias, era algo normal. Eles estavam dispostos a fazer tudo que era contrário à vontade de Deus. Só que Jeremias foi chamado a pregar exatamente neste momento. E ele foi encarregado de dizer a essas pessoas que Deus em breve iria trazer punição sobre a terra e sobre a vida delas. E o que acontece com Jeremias? Por essa razão, Jeremias passa a sofrer todo tipo de atentado contra a sua vida. Ele era um homem que estava encarregado de pregar a verdade, falar contra o pecado da nação, chamar a nação ao arrependimento. Só que este homem, ele foi lançado em um poço, ele foi aprisionado no pátio da guarda do rei, ele foi espancado. E é exatamente nesse contexto que ele vem agora, e você tem aí na sua Bíblia, né, o título
dessa mensagem, que é uma queixa de Jeremias diante de Deus, porque de fato ele está se colocando diante de Deus, porque ele se sentia agora totalmente incapaz de continuar essa obra, porque ele estava cansado. E aquelas pessoas estavam dispostas a continuar fazendo mal. E Jeremias teve dificuldade de entender porque ele, um homem justo, chamado por Deus para ser um profeta, estava vendo toda aquela situação, e as pessoas continuavam vivendo daquela forma, e não davam ouvidos à sua mensagem. A zombaria, a violência, eram cometidos todos os dias diante dos seus olhos. Então ele fala: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no meu pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos? É a pergunta que ele faz. E quantas vezes, talvez você que está aqui, não fez essa pergunta? Nós buscamos a Deus, nós tememos a Deus, nós tentamos manter a nossa vida no caminho do Senhor, e quando nós olhamos aqueles que não temem a Deus, eles vivem uma vida próspera, branda, e parece que eles não têm problemas, enquanto nós enfrentamos dificuldades. Então esse livro de Jeremias deixa claro para nós que é preciso uma compreensão diferente a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida como povo de Deus. Porque é necessário compreender isso. Quando Jesus fala aos seus discípulos que eles deveriam ter bom ânimo, eles estavam desanimados por causa da situação. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele fala que em vários momentos ele passou por aflições, lutas, açoites, naufrágios, muitas vezes, perseguições, várias e várias vezes. Só que ele diz: nesses momentos de maiores fraquezas, eu aprendi a me gloriar no Senhor, porque na fraqueza Deus fortaleceu a minha vida. Quando Jeremias vem diante da presença de Deus, a palavra de Deus para ele é exatamente essa. Ele se coloca, ele se pronuncia diante de Deus, e ele fala: Senhor, por que as coisas têm que ser assim? Por que a realidade do mundo é má, as pessoas caminham na maldade, e às vezes nós que tememos ao Senhor, não encontramos em nós uma resposta e às vezes até a força para resolver os problemas? E qual foi a resposta de Deus para Jeremias? É uma resposta interessante. Porque Deus traz, através de uma metáfora, um ensinamento preciosíssimo para Jeremias e também para nós. Porque Deus vai mostrar para ele que a única maneira como qualquer um de nós pode viver a respeito do máximo da nossa vida, o maior potencial da nossa vida, é através de uma vida enraizada na presença de Deus. E Deus responde para ele o seguinte: Jeremias, se te fadigas, ou se você está cansado, correndo com homens, com lacaios, que vão a pé, homens como você, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, como farás nas florestas do Jordão? Olhe a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias estava sentindo que a luta era demais para ele. Ele estava achando que a vida dele estava além das forças que ele tinha para resolver os problemas. Ele está olhando para a sua vida e ele está dizendo no seu coração: eu não tenho condições de continuar. Quando Deus vem e dá a resposta de Deus é totalmente diferente daquilo que Jeremias estava sentindo, das suas emoções. A resposta de Deus é a seguinte: Jeremias, você já está cansado enquanto você está correndo com homens normais como você? A resposta de Deus para ele é que os deveres dos quais ele estava encarregado ainda eram deveres normais da vida.
E aqui Deus está falando contra um sentimento que todos nós temos em vários momentos da nossa vida, que é o de vitimização. É o de acharmos que nós somos os maiores sofredores, ou que as nossas lutas são as maiores do que a de outras pessoas. De achar que os nossos problemas são os mais severos, são os mais graves. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, até aqui está tudo normal. Você apenas está correndo juntamente com homens como você, iguais a você, e os problemas, tanto de um como de outro, são extremamente normais. Os deveres são os mesmos, as experiências e as provas são as mesmas, as lutas e as tentações são iguais, não há diferença. A sua vida, em termos de resolução de problemas, continua no mesmo nível da vida desses homens. Então não há problemas, Jeremias. Você está criando na sua cabeça uma neurose básica. O que Deus está dizendo para Jeremias é que a vida cristã, a vida com Deus, a vida de caminhada com Ele, nesse nível, é extremamente normal. É por isso que Paulo, quando ele fala do espinho na carne, é exatamente isso que ele está compreendendo e que ele está transmitindo para a igreja de Corinto. O problema é que quando muitas pessoas veem a Deus pela pregação do Evangelho, elas acham que elas terão uma realidade de vida diferente. E o que é que Paulo fala em 2 aos Coríntios? Ele diz o seguinte: foi-me posto um espinho na carne, para que eu não pensasse de mim mesmo além do que convém, para que eu não me ensoberbecesse a respeito das lutas e das aflições. Então eu aprendi a enfrentar as dificuldades, e eu já enfrentei muitas dificuldades, e eu aprendi uma coisa: é nesse sentimento, diante das lutas e das dificuldades, nesse sentimento de fraqueza, é nesse sentimento de fraqueza que eu aprendi que a força de Deus se renova na minha vida. A palavra de Deus fala a respeito dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento. E no capítulo 11 de Hebreus, fala a respeito de várias pessoas, a começar na pessoa de Abel, que foi justo e teve o seu sangue derramado. E ela vai até o final da lista de todos os profetas, homens e mulheres que viveram na presença de Deus. Mas a palavra de Deus tem uma particularidade ali, que diz o seguinte: que aquelas pessoas aprenderam a tirar força da fraqueza. Todas elas. Assim, o que está acontecendo na vida de Jeremias quando Deus dá essa resposta? A resposta de Deus para Jeremias era para que ele entendesse exatamente essa realidade. O que Deus queria que ele entendesse é que as batalhas ordinárias, ou melhor, as batalhas comuns, não podem ser tratadas como batalhas incomuns. Na vida cristã, Jesus disse que nós passaremos por aflições, enfrentaremos dificuldades. E as nossas dificuldades, elas são diferentes das pessoas que vivem sem Deus nessa terra. Porque nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo. A nossa pátria é uma pátria celestial, eterna, diferente dessa. As nossas buscas, elas não são as mesmas das buscas das pessoas dessa terra. Então, quando olhamos para a nossa vida e enfrentamos dificuldades, nós não podemos tratar a dificuldade como uma realidade incomum. Um pastor não pode pastorear uma igreja sem querer enfrentar as lutas. Um pastor, um presbítero não pode querer liderar uma igreja sem enfrentar o fogo da provação. É por isso que várias vezes a palavra de Deus fala: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então, o fogo da provação, a batalha,
as resoluções de problemas, as realidades duras que nós enfrentamos, são apenas realidades comuns que Deus preparou para que venhamos estar nelas. O que Deus está dizendo para Jeremias é que essas coisas acontecem normalmente na vida dos melhores crentes, homens e mulheres de Deus. E aqui, meus irmãos, é onde tudo faz a diferença. Como você está vendo a sua vida e aquilo que está diante de você? Como você vê e enxerga a sua vida no momento da dificuldade? Você é aquela pessoa que se enche de autopiedade e começa a achar que você é a pessoa que mais sofre? Ou que a batalha que está diante de você é a pior batalha? Lembre-se dos espias que foram até a terra prometida, 12. 10 deles voltaram com essa visão de vitimização, olhando e dizendo: olha, é impossível conquistar aquela terra, porque é uma terra de gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles, não temos condições. Mas 2 homens, Josué e Calebe, voltaram tendo uma visão diferente. E eles voltaram dizendo o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nós entraremos na terra e conquistaremos a terra. O que esses homens viram? O que eles viram foi Deus abençoando a vida deles, que era fraca, e fazendo-os entrar na terra, mesmo contra toda a possibilidade. E eles entraram na terra e conquistaram. Mas 10 que eram príncipes, deveriam ter nobreza nas suas decisões e nos seus posicionamentos, voltaram cheio de autocomiseração, reclamando da vida e dizendo o seguinte: nós não temos condições de conquistar aquela terra. Quando você vai lendo as escrituras, é interessante que Josué entra na terra, conduz o povo. Havia uma promessa para cada família. Calebe, então, já está com 80 anos. E não foi dada a ele a terra que foi prometida à sua família. E ele vai até Josué. E ele diz o seguinte: olha, eu quero a porção de terra que foi prometida à minha família. E aí então é dito para ele: mas você terá que lutar por essa terra, porque ela ainda não foi conquistada. E ele diz o seguinte: eu entrarei e conquistarei a terra, porque agora eu tenho 80 anos. Mas a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos é a mesma que eu tenho agora. E eu entrarei e conquistarei essa terra. Então é a maneira como você vê a luta, como você vê aquilo que está diante de você. Se você olha com esse olhar de que você não pode, e essa é a luta, que você não conseguirá, porque Jeremias começou a sentir isso, então o que acontece em você é uma negação da realidade comum que Deus colocou diante de nós. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa extremamente importante: as batalhas que para o homem comum é extremamente além da sua força, para nós que somos crentes é a batalha comum. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, entenda que a batalha comum, ela não pode ser tratada como incomum por você, porque você é um profeta. Você e eu somos crentes. E quando Jesus subiu aos céus, antes dele subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o que nós temos para enfrentar as batalhas que são comuns é uma realidade extraordinária. É por isso que a segunda lição que nós temos aqui é que as batalhas ordinárias que Deus prepara para a nossa vida, elas vão nos preparar para suportarmos as realidades extraordinárias. Porque olha o que Deus diz para Jeremias: Jeremias, se você se fatiga correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?
Quem de nós aqui pode competir com um homem que corre a cavalo? Nenhum de nós podemos. Isso é extraordinário. Vai além da nossa capacidade humana. Não está em nós entrar em uma pista ou em uma batalha e correr com os cavalos. Então Deus está dizendo para Jeremias: olha, a batalha comum não estranhe. Porque na verdade, você vai enfrentar ainda a incomum, a extraordinária. Mas você terá que enfrentar e vencer, ainda que ela seja extraordinária. E ele está dizendo: Jeremias, chegará o dia que você terá que correr com homens que vão a cavalo. A ideia bíblica aqui ela é muito simples. Deus está colocando diante de Jeremias a imagem de uma batalha. Uma batalha que, primeiro, existem soldados de infantaria que estão batalhando a pé. Eles estão no chão, homem contra homem. Só que agora Deus diz para Jeremias o seguinte: só que chegará mais à frente e você terá que enfrentar aqueles que estarão a cavalo. E o que é que você fará? Porque eu não vou livrar você da batalha contra aqueles que vão a cavalo. E a palavra de Deus várias vezes traz essas imagens para nós. Quando a Bíblia diz: muitos confiam em carros, de cavaleiros, outros na própria força. Nós temos que confiar no Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz para não temermos a força do cavalo na batalha. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, chegará o dia que essas batalhas ordinárias, você entenderá que elas serviram para te preparar para a extraordinária. E é por isso que Paulo fala: quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque em cada provação, em cada luta, Deus foi preparando a minha vida para enfrentar batalhas maiores. E Deus está dizendo para Jeremias que ele deveria ter em mente que há um propósito no aborrecimento, na luta, na dificuldade. Quando Deus permite que essas coisas venham sobre nós, é porque Ele está fazendo uma obra na nossa vida. Em Romanos capítulo 5, Paulo fala que todas as provações tinham a utilidade de tornar a sua vida cada vez melhor e a nossa também. A ponto de chegarmos a ter um caráter aprovado diante de Deus. Então aquele que despreza as pequenas coisas, as pequenas batalhas, aquele pouco de sofrimento, ele não conseguirá aprender a vencer as maiores batalhas. E tudo isso que eu estou falando é porque Deus diz que nunca Ele nos chama para lutar apenas com homens que vão a pé. A palavra de Deus nos ensina que haverá momentos em que nós teremos que enfrentar batalhas que estarão além das nossas forças. O apóstolo Paulo diz que ele não era suficiente para a pregação do evangelho, mas aquele que estava nele lhe dava toda a suficiência. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, é das forças que Ele nos dá. É Ele quem prepara a nossa vida. E a terceira lição que nós temos aqui é que diante das batalhas extraordinárias, nós só podemos vencer se nós confiamos em Deus. E aqui é onde está o ponto determinante. Não é apenas você acreditar que você pode vencer realidades extraordinárias. É você confiar em Deus como aquele que conduz as nossas vidas. Pelo vale da sombra da morte. É aquele que conduz a nossa vida quando nós passamos pelo vale árido. E Ele nos dá a oportunidade de fazer dele um manancial de bênçãos. A palavra de Deus nos ensina que o futuro está cheio de sombras, para mim e para você. Mas nós precisamos entender as palavras do Senhor, que são benéficas para nós e que estão dizendo que nós devemos confiar nele. E aí, você se lembra daquilo que Isaías fala.
A pessoa mais jovem, mais tenra, mais cheia de vigor, ela pode correr e se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. Eles caminham e eles não se fadigam. Porque eles renovam as suas forças no Senhor. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, quando você chegar nas florestas do Jordão, ou melhor, quando você chegar a Jerusalém, as batalhas serão tão grandes, que você terá que confiar tanto em mim, depender tanto de mim, mas eu quero dizer para você o seguinte: haverá vitória, caso você tenha a verdadeira confiança. Então você e eu somos chamados a enfrentar sempre um inimigo mais forte do que nós. O que a palavra de Deus está dizendo a cada momento para nós é que à medida que nós servimos a Cristo, as batalhas e os inimigos que estão diante de nós são sempre mais fortes do que eu e você. Mas nós temos uma grande vantagem. Nós temos Deus que nos dá o seu poder, o poder do seu Santo Espírito. Nós temos Deus que nos fortalece na sua graça. Nós temos aquele que diz para nós que confiando nele, ele nos fará forte e corajosos para enfrentarmos todas as dificuldades. E o que é que nós aprendemos com essa lição de Jeremias? Que nós não podemos ser vítimas quando estamos passando pela dificuldade. Devemos entender que as lutas comuns são preparação para a luta incomum. E diante da incomum, se estamos na presença de Deus e confiamos nele, como Paulo diz, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, como que você administra as dificuldades na sua vida? Essa é a pergunta. Como que você administra? Você fica de um lado para o outro, você desespera? Ou você entrega tudo na presença do Senhor? O nosso texto, lido aqui, ele nos coloca face a face com essa questão, essencialmente. Jeremias tinha que se lembrar de que Deus o chamou. Jeremias tinha que se lembrar que Deus não apenas o chamou, mas Deus também estava dando segurança para ele. Se Deus nos chama, ele nos dá segurança. E ele tinha que confiar que era Deus quem iria renovar a sua vida e fortalecer a sua vida nos momentos mais difíceis, para que ele não desistisse. Então nós não desistimos por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele não poupou o seu próprio filho, por amor de nós. E é por isso que essa mensagem, ela nos leva ao mais importante. A palavra de Deus nos chama a olhar para Cristo, nessa carreira, nessa caminhada, Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. Só que o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos olhar firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou o quê? A cruz, por amor de nós. Então Cristo é a nossa âncora segura e firme que penetra além do véu. Quando eu quero entender como viver diante de Deus, eu olho para Cristo. E Ele foi para os momentos mais difíceis. Ele foi entregue na mão de pecadores. Ele foi entregue aos gentios. Herodes, Pôncio Pilatos. A palavra de Deus diz que Ele foi espancado, Ele foi cuspido. Ele foi rechaçado. Falaram contra Ele, encravaram o nosso Salvador em uma cruz. E Jesus a todo momento fez o quê? Ele entregou o seu caminho e a sua vida ao Senhor, porque no momento mais difícil, mais angustiante, que foi no Getsêmani, a palavra de Deus diz, Ele fala, a minha alma está profundamente angustiada. Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Só que o final é mais bonito, contudo não seja
como eu quero e sim como tu queres. E ele foi para a cruz porque essa era a vontade de Deus. No último momento ele fala: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu, ele foi sepultado e ele venceu no terceiro dia, conforme a promessa de Deus. É por isso que em Cristo nós temos toda a vitória. Então nós que somos crentes, e essa é a palavra que eu queria que você colocasse no seu coração, neste momento onde nós terminamos esse ano, iniciaremos o nosso. Não seja uma pessoa que fique se vitimizando. As batalhas comuns, entenda como comum. Coloque cada uma delas diante da presença de Deus e se alegre. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações. E quando você enfrentar a batalha incomum, a extraordinária, você estará preparado. A única coisa que nós precisamos é aprender o princípio do contentamento, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então avalie a sua vida. Não seja um reclamão de situações. Olhe para as dificuldades e fala: Senhor, obrigado. Porque cada uma dessas dificuldades comuns estão me preparando para correr com os cavalos. Para correr com aqueles que têm muito mais força do que eu. Mas se eu confio no Senhor, o Senhor é a minha força, e o Senhor é o meu cântico. E Ele conduzirá as nossas vidas. Então que o Senhor nos abençoe neste momento, que você entre nesse ano de 2025, com um coração totalmente confiante no Senhor. Enfrente as suas lutas, não reclame delas, agradeça a Deus por cada uma, e tire uma lição preciosa a respeito de cada uma delas. Jeremias aprendeu isso, e ele foi no seu ministério profético até o último dia, pregando, e ele foi para o cativeiro confiando em Deus, e servindo a Deus, para a glória e para o louvor do Senhor.